Para começar, em apenas 200 dias de governo Lula, as viagens internacionais do gabinete presidencial saltaram 1.475% em relação ao mesmo período no ano anterior. Ao todo, o chefe do executivo realizou 13 viagens na agenda oficial, mas segundo dados do painel de viagens, o gabinete presidencial realizou 349 deslocamentos ao custo de R$613 mil. Dentre os destinos preferidos da comitiva estão China, Emirados Árabes Unidos, Portugal e Estados Unidos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, foram gastos pelo menos R$25 milhões. Além disso, também foram realizadas 1.154 viagens nacionais, 6 vezes mais do que no governo anterior. Os gastos com os deslocamentos dentro do país acompanharam a alta e passam de R$2.4 mil. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, as viagens internacionais de Lula já renderam mais de R$111 bilhões em novos investimentos para o Brasil. Para começar a nossa rodada de análises, vamos a Brasília, capital federal, com a gente José Maria Trindade, a quem eu agradeço demais pela participação. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. É normal que servidores ligados à presidência da República, ao Palácio do Planalto, realizem mais viagens em início de mandato? Há uma comparação, inclusive, com a gestão anterior. Esses números surpreendem a você? Fernando Henrique era o campeão, né? Alguém precisa avisar o Lula de que ele foi eleito presidente do Brasil e não presidente do mundo, né? Muito boa noite, Daniel, boa noite, Pavinato, boa noite, Mano, e boa noite, Mota, e boa noite a você que sempre está aqui acompanhando os pingos nos is. Nós precisamos, sim, desta força. Olha, o presidente Lula adotou a agenda internacional como seu lema principal. Dizem por aqui que Lula cismou e quer o nome dele inscrito num panteão internacional como grande líder. E ele tentou, em várias frentes, fazer essa presença. Antes de chegar à presidência da República, houve um trabalho do PT com uma equipe de assessores de imprensa, levando mensagens a jornais internacionais e depois, inclusive, visitas de Celso Amorim a vários representantes internacionais. Tudo isso para fazer uma imagem de Lula no exterior e acabar atacando a imagem do Brasil, dizendo que o Brasil estava sendo dirigido por um louco, um deslocado, dizendo que era um fascista, que era um político errático, e essa imagem, de certa forma, pegou. Aí ele entrou no poder e tem que desfazer essa imagem do Brasil, porque não se pode separar uma gestão da figura do Brasil. E ele está tendo agora as repercussões negativas de sementes que ele plantou. Lula viajou, no início eu dizia, um presidente da República precisa viajar. Eu defendo que o presidente da República viaje, vá a encontros internacionais, ninguém hoje pode ficar isolado, e defendo também que os deputados e senadores façam viagens internacionais para ver como funciona no exterior e como as coisas estão acontecendo. Agora, essa quantidade de viagem a este custo absurdo já é exagero e dá a impressão de que ele está negligenciando aqui a parte interna, a gestão do nosso país, os problemas nossos de cada dia. Veja bem, a crítica que é feita diariamente ao governo é exatamente por falta de uma liderança que possa unificar os ministérios e possa fazer esta relação com o Congresso e com o povo. O Rui Costa, que é o ministro-chefe da Casa Civil, teria esse papel, né? Seria um anteparo do presidente na área política, faria essa ligação com governadores e seria uma espécie de chefe dos ministros. Esta é a função do ministro-chefe da Casa Civil. Apostava-se no Rui Costa como ex-governador da Bahia, um governador forte, que foi reeleito na Bahia, fez o sucessor, e isso é uma demonstração de força política. Mas ele não está conseguindo fazer exatamente esse governo andar, crescer e fazer corpo aqui em Brasília. E esta é uma deficiência. Portanto, Lula corre o risco de não fazer um grande governo internacional e ficar devendo aqui internamente. Talvez aí, com esta mudança que ele pretende, que é a inclusão do Centrão
no governo, né? Levar os partidos do Centrão para a esplanada, talvez isso possa dar um novo sentido ao governo. Por enquanto, é isso. Nem internacional, porque está apanhando, e nem o governo aqui interno, que é a parte mais importante para um governo, para um presidente da República. A gente continua o nosso giro inicial de análises. Tiago Pavinato, boa noite a você, Pavi, seja muito bem-vindo. Queria também pedir sua análise acerca desse assunto, esse destaque que trouxemos para abrir o programa Os Pingos nos Is. O que pode justificar uma agenda internacional tão intensa por parte do presidente da República e seus assessores? A possibilidade de fechar negócios, acordos, justifica tantas ausências? A situação por aqui já está resolvida? Boa noite, Caniato, e boa noite às suas perguntas retóricas. Mas eu sei que você gosta, suas perguntas retóricas. Gosta, eu sei que você gosta. Eu fico meio irritado, para falar a verdade. Pavinato anda muito irritado. É muito verdade, retórico. Ele anda muito irritado. Eu sou uma pessoa irritadiça, hoje especialmente. Boa noite, mano, você tá bem? Boa noite, Mota, boa noite, Trindade, boa noite, nossa audiência. Bom, as viagens saltam 1.475%. Salta aos olhos. Mas eu acho que esse crescimento de gastos dispensa maiores comentários, né? Os números estão aí, para quem quiser ver, e só não vê quem não quer aceitar a realidade dessas viagens. A atração de investimentos internacionais para o país não necessita da ausência do presidente, ainda mais num país, numa república presidencialista e não numa república parlamentarista. Por quê? Porque numa república parlamentarista o presidente ele tem este papel de chefe de Estado e não de governo, mas aqui o Lula precisa se lembrar que ele não é só o chefe de Estado, ele é o chefe de governo. E o governo não vai bem. O governo não tem certezas. O governo ele vive numa sinuca de bico em cada tema que ele toca e parece sim refém do legislativo e age como se fosse refém do legislativo e solta emendas como um refém do legislativo, e mesmo quando essas emendas são um direito líquido e certo do parlamentar, elas são ocasionalmente, não, coincidentemente, vamos dizer assim, liberadas às vésperas de votações que interessam ao governo e para parlamentares que vão votar de acordo com os anseios do governo. Nós temos esse número de que as viagens internacionais atraíram 111,5 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Como eu dizia, não precisa do presidente ir até outro país para ele atrair investimento. Isso pode ser feito por representantes do presidente, isso pode ser feito através do nosso corpo diplomático, isso pode ser feito através da presença do ministro da área, que atrai esse investimento estrangeiro. E é certo, se nós tivermos um governo, se nós tivermos uma situação em casa robusta, sólida, inequívoca, transparente, um trabalho que se nota, um trabalho que se vê, um trabalho que se percebe, um objetivo que se busca e não se descansa até que não se entre nos trilhos para que se consiga esse objetivo, eu estou certo que esses investimentos internacionais seriam até muito maiores. Eles estão aquém do que poderiam ser, uma vez que o governo ele está à deriva. Nós somos um grande barco que não sabe que rumo vai tomar, que não sabe se tem combustível suficiente e sequer sabe da destreza da sua tripulação e das condições climáticas vindouras. Quanto a esse número, né? Segundo os dados que foram divulgados pela SECOM, que é a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, né? As viagens, e esta informação não é de hoje, esse número que foi aventado aí pela SECOM de 111 bilhões, né? O número que ela jogou foi 111,5 bilhões de reais, é um número que foi colocado no site da SECOM no dia 3 de julho. Há um mês nós temos esse dado
jogado pela SECOM, né? E a SECOM, ela divulgou que já renderam impressionantes 111 bilhões. Agora, a pergunta é, onde estão esses 111,5 bilhões? Onde estão? Essa é a pergunta que não quer calar. O Lula foi para a coroação do rei Charles III, conseguiu tantos milhões de euros para o Fundo da Amazônia. Cadê? Lula foi para a cúpula da CELAC e conseguiu. Cadê? Porque na CELAC, o Lula mesmo se queixou. E a CELAC, vale lembrar, foi muito tempo depois desse número divulgado pela SECOM no dia 3 de julho. Há um mês. A CELAC que foi depois, nós tivemos um episódio de que Lula se queixou dos países da União Europeia que diziam, eles prometem dinheiro, mas não entregam. É importante então que nós saibamos, em primeiro lugar, onde está esse dinheiro, como está investido esse dinheiro e esse dinheiro está trabalhando para quê? Ele está sendo usado para qual finalidade? Ele está atingindo a finalidade, se é que esse dinheiro existe? Então, se 1.475% de alta nos custos das viagens presidenciais, esse percentual trouxe 111 bilhões de reais em investimentos, é certo que essas viagens podem até valer a pena. Mas, resumo aqui, seriam maiores, caso existam esses investimentos, se Lula estivesse mais aqui e menos fora do Brasil. E outra, é claro, repito, precisamos saber onde estão esses 111,5 bilhões de reais. Porque até agora é como a Conceição do Calbi Peixoto. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. O aumento de viagens internacionais do gabinete presidencial em análise aqui em Os Pingos nos Is, também com a gente no estúdio da Jovem Pan News em São Paulo, Mano Ferreira. Mano, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Que balanço é possível fazer dessa agenda internacional do presidente Lula? A gente pôde observar que ele cometeu em algumas viagens alguns deslizes, foi impreciso em alguns discursos. O que mais lhe chama a atenção dessa notícia que nós trouxemos? Primeiro, boa noite, Caniato, Pavinato, Mota, Zé Maria. É um prazer estar aqui novamente. Bem, o primeiro ponto que me chama bastante atenção é o fato de que em 7 meses o Lula se encontrou mais vezes com Alberto Fernandes, presidente da Argentina, do que com 25 ministros. Ou seja, seria possível falar na necessidade da abertura comercial, da maior integração do Brasil com o mundo. Essa é uma pauta fundamental. Nenhum país se desenvolveu tendo uma economia fechada. A abertura do comércio é um aspecto fundamental da prosperidade. Mas, em primeiro lugar, se nós desejamos abrir o comércio, a Argentina não é o nosso principal parceiro. Também não faz sentido, não há justificativa plausível para que ele se encontre mais vezes com Alberto Fernandes do que com a sua própria equipe. Mas, para além disso, o ponto que chama atenção é qual o objetivo das viagens, qual a agenda de política externa do governo Lula. Porque o que a gente tem visto, como você bem disse, Caniato, é um acúmulo de pérolas, um acúmulo de episódios, infelizmente, vergonhosos para a nossa diplomacia. O governo do presidente Lula tem se mostrado, do ponto de vista da política internacional, num cenário em que o mundo vive uma guerra entre as autocracias comandadas pela Rússia, de Vladimir Putin, e as democracias liberais. Temos visto um alinhamento cada vez maior do governo Lula com as autocracias e não com as democracias, que são aquelas que representam os valores do Ocidente, os valores que estão inscritos na Constituição Federal do Brasil, que, portanto, não deveria ser uma questão de escolha de governo, mas de princípio firme da tradição diplomática brasileira. Nós não podemos abrir mão dos valores da democracia e dos direitos humanos. No entanto, Lula faz isso em suas escolhas de política internacional ao se aliar com seus ditadores de estimação, o que é um ponto curioso, porque quem não se lembra do fato de que na campanha eleitoral Lula se colocou como o artífice do que seria uma frente ampla em defesa da democracia. Vemos, no entanto, no seu governo, na prática, na política externa, nada de
Frente Ampla pela Democracia, vemos um alinhamento com ditaduras de esquerda, com ditaduras que ele acha que são amigas. E aí, um ponto fundamental dos acordos internacionais nesse momento é a possível ratificação da negociação longeva entre Mercosul e União Europeia. Qual tem sido a principal pauta de Lula no contexto desse acordo atualmente? Tem sido criar obstáculos à participação de empresas de outras partes do mundo em licitações no Brasil. Qual o sentido disso? Se o propósito de uma abertura comercial, o propósito de um acordo de livre comércio é aumentar a integração, fazer com que os países se especializem naquilo que fazem de melhor, buscando aumentos de sua produtividade. Qual o objetivo de criar uma limitação para empresas brasileiras em licitações do governo federal? Com o histórico que Lula tem, é muito difícil não pensarmos na sua pauta de agradar a empresários amigos do poder, que fica mais fácil de ajudar quando a concorrência nas licitações é menor. Ou seja, muito mais preocupante do que o valor em si gasto com viagens internacionais, ao meu ver, é o conteúdo da política externa e do que o Lula tem feito nas suas viagens. Ô Mano, a Frente Ampla virou uma traseira bem ampla, do tamanho dos quadris das dançarinas do Sargentelli. As boas referências televisivas de Tiago Pavinato. Fala, Zé. É que chama a atenção exatamente esta falta de coordenação do governo internamente, né? A gente escuta o Congresso Nacional, Tancredo dizia que é um purgatório. Todo político, segundo ele, tinha que passar pelo Congresso, porque lá está a média do pensamento, lá estão as ligações e as dificuldades. E no Congresso o que todo mundo sente é aquela dificuldade do governo em fazer esta interligação entre pastas. São muitos ministros. Lula nunca vai reunir todos os ministros sempre. De vez em quando faz aquela reunião ampla demais. Eu desafio o presidente a falar o nome de todos os ministros dele. Ele não sabe o nome dos ministros e muito menos os nomes dos ministérios, né? Tamanha é a esplanada dos ministérios. E não há uma organização que possa unificar esse governo tão amplo e esticado aí depois da reforma administrativa. Então está faltando alguém no governo para fazer exatamente esse papel de comandar e de gerir o governo internamente. Seria o presidente, e externamente está apanhando também. Seria o papel do presidente. Pois é, para fechar esse primeiro giro de análises, Roberto Mota, do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo mais uma vez, uma ótima noite a você. E esse aumento das viagens internacionais do presidente e de seus assessores. O governo disse que as viagens renderam acordos comerciais que superam a casa de 100 bilhões de reais. Só isso justifica todas as viagens ou vai além disso? Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa audiência. Quem tinha um comentário muito bom sobre isso, Caniato, foi o economista Milton Friedman, que falava que existem 4 formas de você gastar dinheiro. A primeira forma é quando você gasta o seu dinheiro com você mesmo. Por exemplo, você vai comprar um sapato novo e aí você sempre procura a melhor combinação de preço com qualidade. A segunda forma é quando você gasta o seu dinheiro com outra pessoa. Por exemplo, você vai comprar um sapato para dar de presente para alguém. Aí a sua preocupação principal é o preço, né? Você quer uma coisa no preço certo, a qualidade é secundário. A terceira forma de gastar dinheiro é quando você gasta o dinheiro dos outros com você. Por exemplo, quando você usa o dinheiro dos impostos para viajar pelo mundo. Aí a sua preocupação principal é a qualidade. O preço, o custo, não faz diferença nenhuma. E a quarta forma é quando você gasta o dinheiro dos outros com os outros. Por exemplo, quando um governante bola um plano genial para subsidiar preços de automóveis usando o dinheiro dos impostos. Nesse último caso, não interessa nem o preço e nem o resultado. Tá certo. A gente